Oi, eu sou o André E eu sou o Rodolfo. e hoje nós vamos apresentar o relato integrado do Estado da Bahia. Mas antes da gente partir para o relato de fato, vale a pena dar uma contextualizada. Se a gente pudesse definir relato integrado em uma única frase, poderíamos dizer assim: um relatório que busca de forma concisa apresentar como a gestão e as estratégias adotadas por uma organização podem gerar valor no curto, médio e longo prazo. Para o nosso relato, a gente vai se basear no framework oficial do Conselho Internacional para Relato Integrado, que apresenta toda a estrutura e todos os conceitos básicos necessários para a elaboração desse documento. Apesar do relato em si ser bastante amplo, o framework foi naturalmente construído sobre a lógica de empresas. Assim, quando a gente passa para a lógica de uma unidade federativa, algumas mudanças são necessárias. Por conta disso, para aqueles que já conhecem melhor o RI, algumas adaptações serão perceptíveis, tanto no conteúdo do relato quanto na lógica de análise. E dois exemplos disso são a adaptação da análise de governança para a lógica do Estado e a criação de dois novos capitais, o cultural criativo e o econômico, que a gente vai ver mais para frente. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho do estado da Bahia. A Bahia hoje tem quase 15 milhões de habitantes, sendo o quarto maior estado do país. Além disso, ela tem quase 570 km², sendo o quinto maior estado. A capital da Bahia é Salvador, com quase 3 milhões de habitantes, e algumas outras cidades relevantes para o estado são Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Juazeiro, já no norte do estado. Atualmente a Bahia é governada pelo Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, e a sua composição étnica é de 60% de pessoas pardas, 23% de pessoas brancas e aproximadamente 17% de pessoas pretas. Sendo assim, vamos aos 6 capitais que nós analisaremos para o Estado, sendo eles o econômico, o humano, o manufaturado produtivo, o cultural criativo, o social e o natural. Vamos começar pelo capital econômico, que diz respeito a todo o conjunto de atividades econômicas do Estado. A Bahia se destaca na agropecuária, com a produção de cacau, algodão, soja e frutas tropicais, além da criação de gado e do rebanho caprino, que é o maior do país. Esse setor vem apresentando recordes de produção nos últimos anos. Também temos a indústria, com destaque para os setores petroquímico, químico, da agroindústria e da informática, em especial no polo industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Apesar da sua grande importância para o Estado, a indústria baiana vem passando por um leve processo de desindustrialização nos últimos anos, que pode ser exemplificado pela saída da Ford do Estado ano passado. Além disso, temos a mineração, com a exploração de petróleo, talco, magnesita, cobre, entre outros minérios, e o turismo, que detém 8% do PIB estadual, sendo a Bahia o segundo maior destino turístico do país. A Bahia detém hoje 36% do PIB do Nordeste, e uma contradição interessante é que, apesar dela ter o sétimo maior PIB estadual, ela detém o 18º PIB estadual per capita. Sendo assim, em relação ao capital econômico, temos pontos fortes como a economia bastante diversificada e resiliente, e pontos fracos, a subutilização de seu potencial produtivo e essa desindustrialização. Temos também o capital manufaturado produtivo. E uma questão importante é a da empregabilidade. Então, dessa forma, a Bahia atingiu o recorde de 1.272.000 pessoas desempregadas em 2020, sendo o ponto fraco desse capital a elevada taxa de desemprego de 19,8%. Já quando analisamos o número de pessoas trabalhando, que é de 5 milhões, temos que 40% delas estão empregadas no mercado formal e os outros 60% estão no mercado informal. Outras questões também que influenciam no potencial do capital manufaturado produtivo é o do transporte, sendo o ponto forte desse estado nesse quesito. Por exemplo, em 2020, durante todo o ano, foram movimentados pelos 3 portos baianos 36 milhões de toneladas, as quais geraram 140 milhões em receitas operacionais. Além disso, a Bahia possui 9 aeroportos, que possibilitam a movimentação das pessoas e também das cargas comerciais, facilitando o turismo e a negociação entre regiões. No capital humano, temos que o índice de desenvolvimento humano do estado é de 0,660, sendo que esse indicativo melhorou 71% nos últimos 20 anos. Logo, esse constante avanço é um ponto forte do estado. Assim, um dos principais indicadores de qualidade de vida de uma população, no que se refere à saúde, é a mortalidade infantil, pois depende da melhoria das condições de vida. Dessa forma, a probabilidade de um bebê falecer antes de fazer um ano no estado é de 0,0154, sendo que a média do Brasil é 0,0119, ou seja, esse ainda é um ponto fraco do estado.
Já quando a gente olha para a educação, a média total de crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos que frequentam o ensino fundamental é de 92%. Porém, os indicadores caem na faixa etária seguinte, pois entre os jovens de 15 a 17 anos, apenas 46% frequentam o ensino médio, principalmente porque muitos começam a trabalhar para ajudar financeiramente a família. Capital social. A Bahia é o estado brasileiro de maior desigualdade na renda do trabalho, sendo esse um ponto fraco considerável, pois os 10% mais ricos possuem 18 vezes mais que os 40% mais pobres. Somado a isso, temos também o fato da existência de cerca de 6,9 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, ou seja, 44,8% da população. Outro dado interessante, e esse agora é um ponto positivo, é a questão que a população é bem miscigenada, composta por descendentes de índios, europeus e africanos, tendo como Salvador a cidade com maior população negra fora da África. Além disso, a população masculina desse estado corresponde a 49% e a feminina a 51%, sendo que os baianos têm a perspectiva de viver em média 70 anos. Já na questão da segurança, nos últimos 4 anos consecutivos, a Bahia vem mantendo um pódio infeliz, que é o de estado com maior número de vítimas de homicídios, sendo que 90% desses que foram mortos eram pessoas negras. Assim, fica perceptível que é um estado com a taxa de violência bastante elevada. No capital cultural criativo, temos como seu ponto forte que a cultura baiana é extremamente plural, podendo ser vista e sentida nos pratos típicos, na musicalidade, nas festas como, por exemplo, o carnaval, na questão religiosa e na riqueza histórica das cidades. Além disso, a Bahia também é berço e abrigo de grandes nomes do cenário artístico nacional e internacional, destacando-se os escritores Jorge Amado e Castro Alves, os atores Wagner Moura e Lázaro Ramos, e também se tem os cantores como Dorival Caymmi, Gal Costa, João Gilberto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e tantos outros. Assim, também ocorrem algumas criações voltadas para esse setor musical, como é o caso dos trios elétricos e da guitarra baiana. Dessa forma, com todo esse rico patrimônio histórico, humano e cultural, a Bahia investe no seu potencial turístico como uma atividade estratégica, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais de sua cultura, o que resulta em um fluxo de 9 milhões de turistas anualmente. Porém, o ponto fraco desse capital é que se a infraestrutura do Estado como um todo fosse mais desenvolvida, possibilitaria potenciar esse trabalho de turismo ainda mais. Capital natural. A Bahia possui 170 parques eólicos em funcionamento, esses que têm mais de 1.300 aerogeradores em operação. Outro ponto interessante também é a questão da energia solar, que já possui mais de 3 milhões de módulos fotovoltaicos instalados nos 29 parques solares em operação do estado, sendo esses os pontos fortes desse capital. Além disso, o estado também possui uma hidrelétrica em Sobradinho, que se utiliza do Rio São Francisco para gerar energia hídrica. Outro ponto interessante para se atentar é o da diversidade natural, como por exemplo temos de um lado a Chapada Diamantina, região de serras e cachoeiras, em paralelo com a cidade do litoral com belas praias. Tudo isso que ajuda também na questão do turismo e captação de investimentos. Porém, o ponto fraco desse capital é o desmatamento, pois, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas, a Bahia é o segundo estado que mais desmatou a Mata Atlântica entre 2019 e 2020. Já no que se refere à situação atual da pandemia do Covid-19, até o dia 12 de julho de 2021, já havia acontecido 1.158.122 casos, sendo que desses, 24.770 acabaram falecendo. Dessa forma, está ocorrendo uma movimentação muito grande para a vacinação, sendo que 5.490.071 pessoas desses estados já tomaram a primeira dose e 75% desse número já tomaram também a segunda dose. Depois de analisar todos esses capitais em conjunto, vamos olhar para o futuro do estado da Bahia, pensando na sua missão como um estado e nas estratégias para alcançá-la. Assim, a gente definiu a missão da Bahia em uma frase: assumir a liderança dos mais variados índices sociais, econômicos e de qualidade de vida do Nordeste, sendo referência para a região e disputando de igual para igual uma posição de relevância e liderança em âmbito nacional ante outros estados, como os do Sul e do Sudeste. Para alcançar isso, a Bahia deve estar determinada a superar seus problemas sociais mais graves, como a desigualdade e a pobreza extrema. Além disso, o investimento maciço em educação e capacitação da mão de obra, em conjunto com a constante melhoria da infraestrutura e da desburocratização do Estado, são fundamentais para a atração de investimentos internos e externos, implementando a produtividade,
a competitividade e os níveis de emprego do Estado. Assim, encerramos o nosso relato integrado. Muito obrigado e não se esqueça de visitar a Bahia.